Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que a graça de Deus esteja sobre cada um de nós. Hoje eu não vou dar nenhuma nota sobre o casamento, essas coisas. Hoje é domingo, amém? Deixar o culto mais... Nós vamos falar hoje, se Deus permitir, sobre o equilíbrio de Deus em um mundo desequilibrado. Então, quem assistiu a mensagem de ontem vai ver algumas semelhanças, muito embora o contexto é totalmente outro. E para isso, nós vamos ler Miqueias capítulo 6. Miqueias capítulo 6. Amém? Louvado seja Deus. Versículo 8. Isso é o que Deus declara para que o homem faça, para que o homem seja. E a partir desse versículo extrairemos o tema: o equilíbrio de Deus em um mundo desequilibrado. Vamos aguardar todos encontrarem. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Amém? Podemos? Ele te declarou, ó homem, que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benignidade, e andes humildemente com teu Deus. Senhor Deus, rogamos a Ti, pedimos a Tua direção, pedimos aqui, Senhor, o Teu livramento, pedimos que o Senhor tome este ambiente, todo espírito contrário, todo coração duro, todo aquele que está sendo escravizado por Satanás e que a palavra já não desce na alma. Eu subjugo todo o espírito debaixo do Espírito Santo de Deus, para que a Tua palavra fale em nosso meio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Nós aprendemos ontem que Deus é um Deus de equilíbrio. Amém? E toda a criação testemunha essa verdade. A própria criação testemunha a verdade que Deus é um Deus de equilíbrio. Paulo chega a dizer que só podemos conhecer Deus através das coisas criadas, e a natureza e tudo que é criado demonstra a glória do próprio Criador. No começo não havia morte, havia um perfeito equilíbrio. Inclusive, quando disseram para Jesus falar sobre separação, carta de divórcio, Jesus disse: no princípio não foi assim. Moisés deu, mas no princípio não era assim. Ou seja, quando havia equilíbrio, o equilíbrio não há lugar para desequilíbrio. Amém? Porque equilíbrio e desequilíbrio estão totalmente distintos. Então o sol não está perto demais para não nos queimar, e nem está longe demais para que ficássemos congelados. Há um perfeito equilíbrio. As marés não sobem demais para que as casas não sejam cobertas, e não descem demais para que a seca e fique tão distante do mar, daqueles lugares onde os pescadores colocam seus barcos. Há limites dentro daquilo que Deus determinou. Amém? E aí o dia ele possui a sua hora, e a noite possui também o seu momento. Há um equilíbrio perfeito. E aí você vai ver que se houvesse apenas noite, o mundo congelaria. Por exemplo, os polos que têm menos sol são congelados. Se houvesse apenas dias, ou pelo menos uma hora a mais de sol no mundo, não haveria sequer vegetações. Então tudo há um perfeito equilíbrio. Amém?
Tudo foi feito numa ordem correta, num sentido correto. Tudo foi criado dentro de um perfeito equilíbrio. Esse é o Deus de equilíbrio. Esse é o Deus de perfeição. Amém? Então você vai ver que tudo que Deus faz é perfeito, é equilibrado. E não há nada que Deus fez que não era perfeito. Quando Deus disse para Eva: não coma disso, porque senão morrerás, ela não sabia o que era a morte. Porque não havia um pássaro que havia morrido, porque não havia um animal que havia morrido, e tudo que eles viam era perfeito. Então não poderia sentir temor de algo que eles não conheciam. E o homem não pode temer algo que não se conhece. Você só teme aquilo que se conhece. Por exemplo, você pega uma criança e diz: não toma choque, vai tomar choque, ele nunca vai ficar com medo até meter o dedo na tomada. E desde então ele nunca mais meterá o dedo na tomada, porque ele vai aprender a temer aquele lugar onde ele colocou o dedo. Fizeram, desculpe sair até um pouco do tema, um teste com camundongos para saber se eles tinham memória, que chama de flash, né? Memória flash, que é o que salva, que fica na mente. E colocaram comida e um caminho mais curto que sempre dava choque. E o rato pegava choque em um dia. No outro dia, quando botava o alimento, ele esquecia choque. No terceiro dia, nenhum rato foi mais pelo mesmo caminho e tomou o caminho diferente, porque ele aprendeu a temer o choque daquele caminho. Amém. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Só que um dia, no jardim, Satanás adentrou ali, e aquilo que ele olhou estava em perfeito equilíbrio. E havendo em perfeito equilíbrio, o pecado entrou através da desobediência. Eu não vou focar muito nisso, porque os irmãos já sabem, amém? Então, o desequilíbrio começa a se estabelecer. A partir do momento que o desequilíbrio permanece, a partir do momento que o desequilíbrio entra em cena, você vai ver que as coisas começam a mudar. Desde quando Satanás entra, tudo começa a mudar, amém? Antes tudo era perfeito, depois tudo começa a ter seus próprios defeitos. Não há nada que não tenha o seu próprio defeito, mesmo dentre a criação. Por exemplo, a Bíblia diz que o leão comia pastagens. É ou não é? Mas agora o leão começa agora a comer outro animal. E então, a morte já faz parte do reino. Nós, para estarmos vivos, precisamos viver, ou para permanecermos vivos, precisamos matar, precisamos tirar a vida, quer seja do mundo animal, vegetal. Nós, para estarmos vivos, carecemos de um desequilíbrio, porque nós, ainda enquanto indivíduos, vivemos em um mundo que está em um desequilíbrio, porque o mundo já não é mais de Deus, o mundo jaz do maligno. E não adianta Jesus ter vindo e dizer: Jesus veio, morreu por mim, e dizer que o mundo é de Deus. Não, o mundo nunca foi de Deus. Jesus disse: o meu mundo não é deste lugar, o meu reino não é deste mundo. Há um reino específico, um reino de equilíbrio, amém? E Jesus não aceita o desequilíbrio em lugar nenhum. Ele quer que nós tenhamos um equilíbrio em um mundo de desequilíbrio, amém? Então, antes havia comunhão, hoje há separação. Antes, você vai observar que não havia morte, havia apenas paz, não é isso? Vida, hoje há morte. Antes havia segurança, hoje há medo. Você não pode às vezes sentar na porta da sua casa, você fica com medo de que alguém tome os seus pertences ou aquilo que você mais ama, que é teus familiares ou a sua própria vida, depende de cada um. Você vai ver que antes havia alegria, hoje já existe lágrimas, e você pode sorrir agora e chorar em momentos depois, porque o mundo está em desequilíbrio. Antes havia alegria, hoje há lágrimas, e você vai ver que antes o homem andava com Deus, hoje o homem já está fugindo da presença de Deus. Ontem eu falei sobre isso, eu não vou entrar sobre essas questões, amém? Então, o desequilíbrio adentrou na humanidade. Desde que o pecado entrou na humanidade, o mundo vive em um completo desequilíbrio. Escute bem, o mundo vive em um completo desequilíbrio. A maior prova disso é o mundo moderno.
é onde estamos vivendo agora, nos nossos dias. É a maior prova que o mundo vive em desequilíbrio. Por exemplo, nunca houve tanta tecnologia quanto agora. Se você pega o auge da tecnologia de hoje e compara com outro período, não há uma tecnologia tão grande. Nunca houve tanta informação, nunca houve também tanta ansiedade. Não é isso? Nunca houve tantos remédios, nunca houve tanta depressão, nunca houve tantas religiões, nunca houve tantos segmentos religiosos, nunca houve também tanta falta de santidade. Ou seja, se de um lado nunca houve tantas religiões em cada bairro, nunca houve, em contrapartida, tanta ausência de Deus na vida das pessoas. Nunca houve. E se você for buscar argumentos históricos, você vai ver com mais competência ainda, com mais clareza ainda, que a vida das pessoas, pega a vida dos ímpios de 40 anos atrás, pega a vida dos crentes de hoje, a vida dos ímpios de 40 anos atrás era mais exemplar enquanto padrão moral do que os de hoje, do que os crentes de hoje. Então, o desequilíbrio está estabelecido de uma maneira clara e evidente. Então, o homem conquistou tudo, mas em troca perdeu o seu coração naquilo que ele acha que conquistou. Então ele tem a internet na sua própria casa, tem o conhecimento, mas vive dominado pela própria tecnologia, que deveria ser serva dele, se torna agora o seu próprio Senhor. O próprio Jesus fala acerca dessas questões. Então antes, tudo era perfeito, mas neste mundo de desequilíbrio, a culpa entra. Só que o problema da culpa em um mundo de desequilíbrio é que aquele que é culpado não aceita a sua própria culpa. Quando Eva caiu, ela disse: Satanás, a culpa é dele. Quando Deus foi ter com Adão, ele disse: a culpa é tua, Senhor, porque tu me deu aquela mulher. Mas ninguém aceitou a sua própria culpa, porque em um mundo de desequilíbrio a culpa existe, mas ninguém a aceita, porque o desequilíbrio desestrutura o próprio coração, uma vez que o coração é má continuamente. Então as pessoas, elas não conseguem reconhecer os próprios erros que cometem, mas são expert em observar os erros do próximo. Elas estão em meio a uma situação, elas não reconhecem seus próprios flagelos, mas quer que as coisas se resolvam sem que se resolva o seu próprio problema, mas que a pessoa acerte com você, sem que você acerte a sua porção. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí você vai ver que as coisas vão acontecendo, porque o pecado desorganiza todas essas questões. Então o espírito de desequilíbrio faz isso. Deixa eu só abrir aqui Isaías 1:18. Olha o que diz aqui. Isaías 1:18. Vinde então e raciocinemos juntos, diz o Senhor. Deus está convidando, raciocine comigo. Deus está dizendo assim: ei, vocês estão desequilibrados, raciocine aqui comigo. Vinde e raciocinemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, e eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Escute bem, Deus, mesmo em pessoas desequilibradas, Ele está dizendo assim: você vai ser condenado porque você quer. Raciocine comigo. Ele está dizendo assim: olha, raciocine comigo. Você pode estar vivendo a vida inteira nesse desequilíbrio. Os teus pecados podem ter enchido céu e terra, mas se você der ouvido e andar comigo, que sou um Deus de equilíbrio, você terá suas vestes branqueadas. Então, só alcançamos a perfeição quando andamos com Deus. A diferença do Adão antes da queda é que ele andava lado a lado com Deus, diz a palavra, mas quando ele se desequilibrou, ele se escondeu de Deus.
Então Deus não foge do homem, o homem foge de Deus. O homem foge da sua responsabilidade. E aqui está o problema. Por que que nós perdemos a sede? Por que que nós perdemos a santidade? Por que que nós perdemos o desejo por Deus? Porque nós deixamos de andar com Deus para andar com as coisas deste mundo. E quando nós amamos as coisas do mundo e que no mundo há, o amor de Deus não está nele. Não é isso que diz a palavra? Amém? Então você vai ver que o coração do homem se perde. E Deus está dizendo, raciocine aqui comigo. Deus está chamando o povo a raciocinar com Ele. Ele está dizendo, olha, você pode ter pecado quanto for, eu não me importo. Desde que você ande comigo, você será curado das suas chagas. É o que Ele está dizendo, irmãos. Amém? Só que aí você vai observar, irmãos, que as pessoas, elas querem permanecer nesse desequilíbrio. Por quê? O mundo é desequilibrado. E pelo mundo ser desequilibrado, eles aprendem com aquilo que é desequilibrado e começam a agir como se fosse normal. E as coisas começam a andar de qualquer jeito, porque o desequilíbrio está aí. Então, homem quer ser mulher, mulher quer ser homem, e não sei o que, aí um se acha que é cachorro, e agora late e anda na rua como um cachorro, e todo mundo vai dizer que está normal, porque o mundo está desequilibrado. O pecado alcançou o mundo de tal forma que as pessoas, como disse o profeta Jeremias, que as pessoas perderiam a afeição natural. Elas não têm mais afeição natural, irmãos. Elas não se parecem mais com o que a humanidade sempre foi. Nós vivemos de maneira híbrida, em um mundo híbrido, como diz o profeta, naquele Éden satânico. O Éden de hoje é o Éden de Satanás. O Éden de hoje é o Éden do mundo, e as pessoas se alimentam dos frutos deste mundo, os frutos da ciência, e acham que estão vivendo em saúde, e não estão vivendo em saúde. Nós estamos comendo do mesmo fruto da ciência, vivendo de tudo quanto é informação, de tudo quanto é vídeo, isso está corrompendo a nossa fé. Aí uns creem, olha, tem extraterrestres, estão voando, não sei o que, aí você começa a dizer, mas existe mesmo extraterrestres, e você não sabe, e o profeta já havia dito lá no passado, que antes de Jesus vir, começará a aparecer tantas naves, mas isso são demônios. Mas ele fala, mas as pessoas estão ali com as suas fé corrompidas, porque Jesus disse, haverá tão grandes sinais no céu, e as pessoas estão crendo em cada sinal, mas não crê em Deus. Não estão crendo em Deus, porque o Deus deste século está cegando. E quando se cega, as coisas começam a sair, como diz Isaías, né? Ai dos que chamam mal o bem, e dos que chamam o bem mal. Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam a luz trevas, e chamam as trevas luz. E aí você vai ver que Isaías, ao falar isso, ele vai falar e vai demonstrar que as pessoas inverteram os valores. Hoje a sociedade está invertida. Tudo está invertido, irmãos. Menino aprende sobre sexualidade desde criança, na escola. Aprende que menino não pode repreender menino com menina, menino com menino ou menina com menina. Hoje você vai num lugar, os homens querem estar no banheiro de mulheres e se acham mulheres, então vão usar banheiro de mulheres. Os valores estão todos invertidos e muitos crentes acham que isso é normal. Isaías disse, ai daqueles que chamarão bem o mal, e o mal falarão que é bem, que as trevas dizem que é luz, e a luz diz que é as trevas. Estamos vivendo um período exatamente como esse, aonde o mundo perdeu a sua referência. O mundo perdeu a referência do que é um pai de família. Pai de família, um homem sério, um homem trabalhador, um homem honesto. As pessoas perderam. De uma mulher, a mulher dona do lar, pacata, que ama, cuidar da sua casa. O mundo perdeu o valor. Homem é para viver nas doitadas dessa vida. As mulheres é para viver andando por aí. Sabe, as coisas mudaram. Os valores foram invertidos. Tudo está mudado. E aí você vai ver que Deus deixou a palavra dele como uma balança. Deus deixou a palavra dele como uma balança. Eu quero que você entenda. Hoje,
Como o mundo está mudado, a balança, você imagina na sua mente algo digital, um quadrinho que você bota uma coisa e já aparece o númerozinho do peso. Não. A balança tem uns pratos. Quem lembra das antigas balanças? Bem no centro havia uma seta. Havia de um lado um peso, não é isso? De chumbo, geralmente. Um peso. O peso, ele não era variante. Todo o peso de 1 quilo era referente a 1 quilo. Todo o peso de 2 quilos era referente a 2 quilos. Todo o peso de 3 quilos era referente a 3 quilos. Ou você já viu algum peso de 1 quilo referente a 5 quilos? Quem já viu? Isso não existe. Nunca existiu. Porém, do outro lado, você não sabia o que colocava. O peso é uma verdade. O outro lado a qual se pesa não é uma verdade, mas é avaliado por aquela verdade. Aquela verdade determinará o quanto pesa o outro lado. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, de um lado se colocava o peso, do outro lado se colocava a mercadoria. E aí você vai observar uma coisa: o peso, ele referencia a própria verdade. Amém? A própria verdade. O peso determina aquela própria verdade, que é verdade em si mesmo. Portanto, o peso não é uma opinião do vendedor, e o peso também não é uma opinião do comprador. O peso é uma verdade. O peso determina o que aquilo é por si só. Do outro lado, você pode ter opiniões, mas o peso determina aquela verdade. Amém? Amém. E aí você vai ver que aqui é que nós precisamos entender. O peso significa a própria palavra, aonde Deus deixou tudo bem estabelecido, e Ele vai julgar. Não importa o que o homem acha, que a sociedade mudou, se vai dizer que a Bíblia precisa se adaptar, não importa o que o homem ache do outro lado. O peso da palavra não é determinada pela opinião do pastor. O peso da palavra não é determinada pelo valor ou peso da igreja. É uma verdade que pertence apenas àquele que a tem, que é Deus. Portanto, o mundo religioso está perdido em seus pecados. A mensagem que não estiver na palavra está perdida em seus pecados. Eu não posso classificar nada, não é minha opinião, é a palavra perfeita de Deus. E se aquele peso diz algo, é aquele algo que está dito. E não importa se a balança que está sendo pesada do outro lado diz, mas eu não creio assim. Não importa nada disso. Aquele peso precisa achar o equilíbrio, aonde aquela verdade precisa estar associada ao peso das nossas atitudes. E se ela não estiver, nós seremos condenados pelas nossas obras. E às vezes nós perdemos, irmãos, porque nós achamos que o peso, ele é uma opinião. Ah, mas eu não creio assim. Não, mas não é assim. A gente começa a achar como Eva. Não importa o que Satanás dissesse para Eva. Não importa se Satanás... O que Satanás fez, irmãos? Satanás não fez nada a não ser dizer que o peso não significava aquilo que de fato significa. Ele não precisou mentir, ele não precisou dizer que Deus disse outra coisa, não, ele repetiu o que Deus disse, mas disse, isso não pesa dessa forma. E o desequilíbrio alcançou toda a humanidade. E se o desequilíbrio alcançou lá, quanto mais a nós hoje aqui. Se o peso da palavra alcançou lá, quanto mais nós nessa última era, sendo conhecedores da palavra e não praticantes da mesma. Então hoje o peso continua existindo. A palavra de Deus continua sendo a verdade. Amém? O problema é que muitos querem alterar o peso. Muitos estão agindo como Satanás. Querem alterar o peso. E ao alterar o peso está escrito tal coisa. Mas não tem problema, essa vaidadezinha não tem problema. Não, isso aqui também não tem problema, isso aqui também não tem problema. E as pessoas começam a agir como o mundo religioso age, sem santidade, sem renúncia. Elas passam por cima com a sua vaidade, elas passam por cima com as suas obras, elas passam por cima da palavra, de tudo quanto é jeito. E acham que serão salvas, porque fazem aquilo que Satanás ensinou a fazer em um mundo de desequilíbrio.
O mundo de desequilíbrio o peso é esse, mas não importa viver em desequilíbrio. Eu não acho que pesa desse tanto, ainda que eu estou vendo. É mais ou menos um dia eu estava conversando com um unicista, eu desenhei, estava em live, eu desenhei um círculo, desenhei não, na verdade eu comprei eu esqueci o nome, que joga a luz de um planeta, né? É um pequenininho, aí tem a Lua, a Terra, e eu mostrei o círculo na parede, e falei para o rapaz, ele não sabia o que eu queria dizer, e eu disse, isso é um quadrado, ele disse, não, é um redondo, eu disse, isso é um quadrado. Todo mundo sabe que o que é um redondo, e aquilo de fato era um redondo. E quando ele falou e afirmou, isso é um redondo, qualquer um sabe que é um redondo. Quando nós começamos a entrar no assunto devido, que era sobre a unidade de Deus, e ele falou que Jesus é o Pai, e eu disse, isso é um quadrado. Você está me dizendo então que o redondo é quadrado? Eu peguei aquilo que ele não sabia onde eu ia aplicar e comecei a aplicar. Peraí. A Bíblia está dizendo que ele é o filho, mas você está dizendo que ele é o pai. Então, o redondo é quadrado. Então, um triângulo de 4 lados é triângulo. Porque as pessoas querem mudar o peso. Isso é até em tudo, irmãos. Não é só em doutrinas. Vocês estão entendendo? Amém. E o problema é justamente quando a gente quer alterar o peso. Quer Bíblia, mas não quer arrependimento. Quer palavra, mas não quer renúncia. Quer salvação, mas não quer viver em santidade. Querem viver como o mundo vive. Querem praticar as coisas do mundo, mas não tem prazer em nada referente às coisas de Deus. Vida sem renúncia. Jesus disse que, o próprio autor dos Hebreus disse que sem fé, sem santificação, ninguém verá ao Senhor. E o mundo nunca foi tão ímpio. As religiões nunca foram tão ímpias. Mas fazem das trevas luz. Isaías disse, ai dos que chamam trevas de luz. Ai. Porque as pessoas estão buscando outras coisas. E quando se busca outras coisas, a balança começa a ficar enganosa. Se tem uma coisa, Provérbios capítulo 11, versículo 1, a balança enganosa é abominação para Deus. Quando a balança é enganosa, quando aquela balança não demonstra o peso não, olha, escute bem, eu vou repetir o que eu disse antes, o peso não é uma opinião do pastor, o peso não é uma opinião do que ouve a palavra, o peso é a própria palavra. E se a balança for enganosa, é abominação para Deus. É necessário um coração contrito, é necessário um arrependimento, é necessário chorar por não chorar mais, é necessário clamar por não conseguir mais clamar. Porque o mundo está vivendo numa ilusão, numa bolha de ilusão. E as pessoas estão achando que o céu é de qualquer maneira. Estão passando por cima de tudo. Abandonaram o peso da palavra, mas dizem que crê na letra dela. O que aconteceu? Perdeu o seu equilíbrio. Querem as bênçãos de Deus, mas o Deus das bênçãos já não querem mais. Perdeu o seu equilíbrio. E Deus requer equilíbrio em um mundo de desequilíbrio, porque o mundo já pertence ao maligno. Se o mundo pertence ao maligno, não podemos andar de qualquer forma. Amém? E aí você vai ver que as religiões, elas andam de qualquer maneira. Isso não é só das religiões não, é da mensagem. Qualquer grupo, qualquer indivíduo que não ande com o peso da palavra, e não importa o que você acha, se nós não andamos com o peso da palavra, enganados estamos. Porque o peso é a própria verdade, amém? E aí você vai ver que Deus se revela através de quê? Dos contrastes. Eu vou já encerrar, irmão. Deus se revela através dos contrastes. Eu preciso contrastar. Por exemplo, faz sentido eu olhar a glória do sol se antes não haver uma noite? Eu tenho que ver a escuridão da noite para eu entender o quanto a claridade é importante. Eu preciso ter a percepção de quão cego eu sou para eu enxergar o quão eu preciso de Deus. É o contraste que me faz ver isso.
Só que muitas vezes nós paramos neste contraste e começamos a nos maldizer, achar que não vamos bem, porque nós não entendemos. É necessário de uma doença para que haja uma cura. Como uma cura pode se manifestar? Como uma cura pode ser conhecida se não há uma doença? Como? Tem que ter um contraste. Como a morte pode existir, ou a ressurreição, melhor dizer, pode ser gloriosa se não houver uma morte? Como uma ressurreição de fato é gloriosa se não há quem morra? Então o contraste revela a glória do próprio Deus. É o contraste que revela o quão nós nos importamos com Deus. O próprio Jesus disse: quanto maior é o pecado daquele que foi perdoado, mais ele ama a Deus. O pouco que é perdoado, o pouco ama. Eu não estou dizendo, irmão, muita gente entende assim, viu? Por isso eu já vi muitos pregadores da Deus e Amor, da Assembleia, dizendo: olha, aqueles que viviam muito do pecado, eles amam. Não, não é isso que Jesus está dizendo, não. Jesus está dizendo que aqueles que viveram, mas que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados e foram perdoados, esse ama a Deus. Mas aqueles que vivem, mas receberam perdão de alguns pecados, porque estão arrependidos de alguns dos seus pecados, esses poucos amam a Deus, porque eles não se arrependeram da vida realmente que tinha. Eles ainda gostam de viver da sua maneira, com um peso errado. E às vezes nós passamos por cima disso, por não observarmos que o contraste é necessário. Tem que haver um vaso de desonra, para que o vaso de honra seja glorificado por Deus. Tem que haver. Tem que haver. O falso se destaca apenas quando existe o verdadeiro. Você olha o verdadeiro e ele está ali. Quando os falsos são vistos, você olha ali, o verdadeiro vai se manifestar. Não é o contrário. Há muitos falsos e aquele verdadeiro vai dizer não. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19 vai dizer assim: porque é necessário que haja até divisões e heresias entre vós, para que o sincero se manifeste entre vós. Como que o sincero vai se manifestar? Quando você começa a olhar, mas a Bíblia, a palavra não é por aqui não, a palavra é o peso verdadeiro. Não, eu não estou mais, eu estou fora disso. Opa, minha atitude aqui está errada, a palavra diz que está errada, eu estou fora então disso. Então é necessário que o joio se manifeste, é necessário que as heresias se manifestem, que a doutrina errada se manifeste, para que o verdadeiro olhe naquilo que é contrastante e ele se manifeste através da glória de Deus. Ele encontre o equilíbrio no mundo desequilibrado, porque só há contraste de um mundo desequilibrado, só há equilíbrio onde há desequilíbrio. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Existem falsas religiões justamente para demonstrar o valor da verdade. O próprio Isaías vai dizer: haverá tempo que as pessoas terão fome da palavra, sede da palavra, buscarão, subirão montes e tal, mas não encontrarão mais. As pessoas só valorizarão a palavra quando ela estiver em falta. É assim que funciona, é o contraste, é no desequilíbrio, e o mundo nunca esteve tão desequilibrado como hoje. Talvez, você ouvindo isso, você ainda continuará com as tuas obras. Por quê? Porque a palavra manifesta quem verdadeiramente ama e quem não ama a Deus. Quem verdadeiramente ama ao diabo e quem ama a Deus. É essa a realidade bíblica. É o peso da palavra. Amém? Amém. Então, você vai ver que nesse contraste as coisas começam a sair do problema. O problema então não é existir o erro, o problema não é existir os problemas, o problema é você, através destes problemas, não observar que há um Deus que resolve problemas, não buscar resolver os problemas. Você é identificado por um problema e você apenas se entrega, eu sou assim mesmo. Não se entregue, o problema está nisso, é amar os erros que comete, mas não ser identificado por eles. Amém? Amém? Então é o contraste, ele vai ser necessário, irmãos. E aí você vai ver que a religião, ela não é sinônimo do equilíbrio, nunca foi, nenhuma religião, nem a igreja da mensagem, nada é sinônimo de equilíbrio, nada vai ser sinônimo de equilíbrio. Jesus, ele declarou assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, expulsamos demônio em teu nome, fizemos maravilha. Isso é Mateus capítulo 7, não é isso? A partir do versículo 22. Agora observe, eles expulsavam demônios, eles profetizavam, eles faziam milagres,
mas nunca deixaram de ser bode. Porque Jesus disse que poria os bodes à esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes estavam fazendo sinais e maravilhas, mas nunca deixaram de ser bode. Nunca deixaram. Nunca deixaram de ser desequilibrados em um mundo desequilibrado. Nunca deixaram. Portanto, não importa se é da mensagem, o que for, se não tem o equilíbrio, a coisa não anda. Vocês estão entendendo? E aí ouviram da própria boca de Jesus, que ouviram: nunca vos conheci. Ora, se o reino de Jesus não é desse mundo, e se o reino desse mundo é desequilibrado, as pessoas desequilibradas não são conhecidas por Cristo, porque elas não são de Cristo. Jesus, o que nós lemos? Raciocínio comigo. Se você andar comigo, vai ter equilíbrio. Mas as pessoas não andavam com Cristo. Como podem ter equilíbrio? Como pode estar no reino por vir? E é essa falta de equilíbrio é que destrói, irmãos. Nunca vos conheci. É justamente isso que destrói a falsa religião. É justamente isso que destrói dogmas, destrói credos. E é justamente isso que destrói a vida de nós, ou de qualquer grupo de mensagem. É justamente uma vida fraudulenta. É justamente uma vida: eu sou da mensagem do tempo do fim. Não mudou nada, porque Deus trata no individual. Ou você é pastor de você mesmo e você vai pagar pela sua própria alma, ou você terá que ouvir o peso da palavra, e o peso da palavra não é correspondente ao achismo do pastor ou de ovelha, não é aquilo que está escrito. Por isso nós temos que ser os crentes da palavra. Amém? Então não basta frequentar a igreja, não basta pertencer a uma denominação, não basta dizer que é pentecostal, não basta falar em línguas, não basta fazer milagres, não basta profetizar, nada disso basta. Nada disso basta. É necessário nascer de novo. É necessário renunciar àquilo que somos. Porque esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo nunca foi light. O Evangelho de Cristo sempre foi uma chamada dura. Senhor, deixa eu ir contigo. Eu disse: deixa eu ir contigo. Não, as aves têm covisa, tem lugar para pousar, mas o filho do homem não tem nenhuma pedra, nada para pousar a cabeça. Deixaram, porque eles tinham prioridades que não era Cristo. Aí Jesus vai e convida outro: ei, vem comigo. Não, deixa eu primeiro prioridade que não é Cristo. Jesus estava mostrando um desequilíbrio que, mesmo que, olha, uns queriam, mas não podiam. O outro Jesus convidou, mas também eles estavam impelidos, porque cada um tinha a sua prioridade desequilibrada. Será que nós estamos aprendendo verdadeiramente hoje o significado disso? É necessário, irmãos, uma vida de renúncia. Amém? E a maior tragédia no mundo religioso é, tristemente, irmãos, desculpa falar isso, mas a maior tragédia dos religiosos é ir para o inferno com a Bíblia na mão. É a maior tragédia. É ir para o culto, voltar para o culto, mas nunca viver uma vida equilibrada, uma vida de renúncia, uma vida verdadeira. A mensagem de hoje é olha, tem muita coisa para falar aqui, tem muita coisa. Poderia parar aqui, se quiser eu paro, muita coisa. Mas eu quero dizer para você: a vida de equilíbrio é necessária. O equilíbrio é visível no caráter. O equilíbrio é visível no caráter. Se o meu caráter, se o seu caráter não for visível, este equilíbrio, nós não somos equilibrados. Se em qualquer oportunidade você não faz o bem, sabendo que deve fazer o bem, a Bíblia diz, Tiago diz, já comete pecados. Como que pecamos? Fazendo maldades? Não, só você saber o que é fazer o bem, onde fazer o bem, ou a oportunidade que você tem de fazer o bem, e não faz. A Bíblia não diz se fazer o mal, não faz, já comete pecado. Por quê? Porque está desequilibrado. Aquele que está no equilíbrio sempre fará o bem. Sempre fará o bem. Amém? Então não adianta ir para o culto, não adianta nada disso, nada. A Bíblia fala da história do bom samaritano, o próprio Jesus fala. Vários vinham do culto, louvavam a Deus, glorificavam a Deus, vinham do culto, mudou alguma coisa? Nada, porque
Ali havia um peso sem valor, era o achismo do pregador, e quando eles voltaram não tinha amor. Samaritano era conhecido por ser uma seita. Samaritanos era o grupo de judeus que não era considerado judeus. Era um grupo que era conhecido por não ter Deus, mas aquele bom samaritano tinha um equilíbrio. E o equilíbrio sempre faz você fazer o bem. Sempre faz. Sempre faz. O equilíbrio te dá uma consciência. Te dá uma consciência. E isso é necessário. Isso é necessário. E é nas pequenas coisas, a consciência nas pequenas coisas. As pequenas coisas. É como aquele Pix que eu pedi hoje para nós ajudar aquele irmão. Pequenas coisas, só por algo que ele fez que estava além da função dele, do horário dele, uma ajuda que a gente der. Parece pouco, mas aquilo é o que Deus quer, que nós tenhamos consciência daquilo que é. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, o bom samaritano, Jesus perguntou: quem era realmente o próximo daquele? Quem era? Era aquele que vivia distante, que era desconhecido, que era classificado como alguma coisa, mas no fundo era equilibrado? Ou era aqueles que eram religiosos, davam tapinha nas costas, nós somos da religião da mensagem, nós somos da Assembleia, nós somos não sei o quê, mas no fundo tinha uma vida totalmente desonesta. Quando eu falo desonesta, não estou falando desonesta enquanto caráter, estou falando desonesta de alma, estou falando sem princípios, sem saber o que é viver para o próximo. Quem é de fato? Porque você vai ver, irmãos, que é justamente o equilíbrio que produz piedade. O desequilíbrio produz o oposto. É quando você quer tudo para si, você só olha para o seu lado. Mas quando você é equilibrado, você é piedoso. Você tem consciência das coisas. Amém? Miqueias declarou assim: ó homem, o que é bom que o Senhor pede de ti? Senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Deixa eu dizer para você, você pode ser justo o que for, mas se você buscar ser justo demais, há inclusive uma interpretação errada que você pode entender disso. Justo demais no sentido de cobrar o que você é dos outros, você já perdeu a humildade com teu Deus. Porque o que você alcançou de Deus. A vida que você vive, o próprio Pedro diz que você só chega a Deus até onde alcançou dele. Você só pratica até onde alcançou de Deus. Então não exija que outros vivam o que você não vive, ou perdão, o que você vive. Ajude com que eles vivam o que você vive, mas não exija o que você vive, aonde você alcançou é para você. É assim que funciona. Amém? Porque senão nós vamos ser demasiadamente justos. É uma justiça que ultrapassa o que somos. É uma justiça que coloca agora a limitação entre mim, ou eu começo a dizer, olha, não me envolvo com aquele pessoal lá não, que eles não são de oração não, me envolvo com aquela religião lá não, que eles dão pão, pão com fermento. Esse tipo de justiça nunca serviu para nada, porque não é justiça. Isso é ego, isso é inflamação do ego. Amém? Então não pode haver um orgulho espiritual. Seja justo sem orgulho espiritual. Você teve a oportunidade de se dar bem lá, faça o bem e não seja orgulhoso. Rapaz, olha, se eu não for salvo, ninguém vai ser não, porque olha que, meu Deus me mudou mesmo, sabe? Mesmo que você reconheça Deus, mas se vangloriando daquilo que Deus fez você ser, você já está distante, você perdeu o equilíbrio, certo? E ao mesmo tempo não pode ter o contraste, que é o liberalismo religioso. Aí permite uma coisa, permite outra, e passa uma coisa por cima de outra coisa, e está liberado. O liberalismo é outro extremo que também não pode ter. Não pode ser ter fanatismo. Temos que ter uma vida equilibrada, não é frieza, não é fanatismo, mas uma vida equilibrada. Olha, eu vou dizer para vocês, esses anos na mensagem me ensinaram muitas coisas, mas eu acredito que a principal delas foi equilíbrio. O equilíbrio, eu acredito que é o que mais hoje é o que mais, se eu fosse procurar uma palavra que mais pareceria comigo, talvez seja isso.
Eu sei o que é orar, passar 4, 5 horas todo dia orando. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é subir monte 10 horas da noite e voltar no outro dia. Eu sei o que é isso. Eu sei também o que é ficar lendo lá, sabe? E deixar de buscar as coisas espirituais e só conhecimento. Eu também sei o que é isso. Tudo isso eu sei. Mas o equilíbrio faz você ter uma humildade. E aí a Bíblia vai dizer que você tem que andar, o que é bom que Deus requer de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade, ou seja, seja justo, faça o bem, bom samaritano, não é isso? Mas ande humildemente com teu Deus. Ou seja, se você é justo, o ego, por causa desse mundo desequilibrado, vai fazer com que você queira ser alguma coisa. Não, olha, não seja assim. Ame fazer o que é bom, a benignidade. E se você cumpre esses dois, não esqueça do terceiro, que é mais difícil. Ande humildemente com Deus. É isso que Deus requer de nós. E nesses anos eu aprendi, irmãos, que mesmo que as denominações tenham flagelos, e que as pessoas, sabe, estão comendo pão com fermento, estão tomando suco de uva, estão ali, sabe, batizando no nome do Pai, Filho e Espírito Santo, estão, sabe, doutrinariamente totalmente equivocadas. Eu não tenho um sentimento de mim de superioridade do que eles. Eu reconheço que doutrinariamente eles estão errados, mas eu não tenho no meu coração um sentimento de superioridade. Mas na época que eu vivia de oração, eu me sentia superior. Eu me sentia superior. Nunca falei nada para ninguém, mas eu me sentia. Olhava assim, irmão, que não tinha. A gente conversava um pouco, a gente sabia que ele era raso nas coisas espirituais. Mas você vai amadurecendo, isso nos meus primeiros anos, né, de fé. Mas se nós não tivermos o equilíbrio, nós vamos começar a nos orgulhar daquilo que somos, e o orgulho derruba, irmãos. O orgulho destrói. Amém? Então Deus chama o homem para o centro. Ele diz em Eclesiastes capítulo 6, 7, versículo 16 e 17: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, mas também não seja demasiadamente ímpio. Ou seja, não queira ser. Quando a Bíblia diz não seja demasiadamente justo, ele não está dizendo assim, ó, seja um mediano, não. Ele não está querendo dizer assim, olha, não busque mais ser santo. Não é isso que ele está dizendo, não. É que aquilo que você é, que não venha ser algo que vai além, para que aquilo que você é não traga inimizade. Você sabe, tem crente que é crente chato. É crente chato, ele começa ele tem uma vida zelosa. É bom, irmãos, ter vida zelosa com Deus, mas quando ele começa a querer zelar a vida dos outros, como se fosse cobranças ali, qualquer coisinha está vendo, ele não percebeu que ele está sendo demasiadamente justo. Aquilo é uma função pastoral, não é da ovelha, a ovelha tem que cuidar de si. Amém? E aí você vai observar que a Bíblia, ela ensina um centro, a Bíblia está ensinando um equilíbrio. Seja justo. É ímpio, está ali, ande com Deus, mas não seja demasiadamente ímpio. Ou seja, você tem problemas, vai se acertando com Deus, vai, mas não ande nos extremos, para você alcançar o centro. E quando você alcançar o centro, a tua justiça não fará você deixar de ser pecador, então você não vai ser demasiadamente justo, e os teus pecados não farão você ser demasiadamente ímpio. Aí João ensina isso. Eu não vou entrar nisso porque vai custar. Ele usa duas escrituras. Aquele que diz que peca, aquele que está em Deus já não peca mais. E depois ele vai dizer, aquele que diz que não tem pecado já é mentiroso, e a verdade não está nele. Há um centro. E as duas coisas são verdades. Amém? Louvado seja Deus. Então Deus, ele não chama para os extremos. Ele chama nós para um centro, para o caminho do centro. E o equilíbrio está justamente no centro. E nós só perdemos as bênçãos que Deus dá porque nós desvalorizamos sendo extremistas. Andamos no centro daquilo que é errado. E aí, aquilo que nós recebemos de Deus, as bênçãos que recebemos de Deus, vai se dispersando. E Deus pode querer restabelecer, mas se você não valorizar o centro, você perde tudo, irmãos. E coisa difícil é perder as coisas que Deus deu. Coisa difícil, porque quando você perde as coisas do homem, as coisas naturais dessa terra, você trabalha com suor, tal, mas as coisas de Deus não dependem de você, depende de Deus.
O homem não pode, irmãos, acender uma chama espiritual, porque isso é fogo estranho. O fogo consumirá você, mas o fogo do equilíbrio queima, né, arde, mas não consome. O fogo de Deus arde sobre você como uma proteção, mas não consome o que você é. Mas o fogo do desequilíbrio consome, como os filhos de Arão, amém? Foram consumidos pelo fogo. Mas o fogo que estava diante de Moisés não consumiu sequer a sarça que ele estava. Então o equilíbrio é tudo na vida de um cristão, amém? Então devemos viver na perfeita santidade, devemos viver na perfeita harmonia, amém? Eu vou encerrar por aqui, irmãos. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar.